Um dos grandes desafios dos ministérios sociais é a forma de atuação, porque os ministérios, em geral, não têm estrutura, como tem os ministérios fortes, como planejamento, infraestrutura e tudo, mas defendem valores que são comuns a todos esses ministérios. Então, tem um trabalho transversal muito relevante aí. A nossa entrevistada é a ministra do Ministério da Mulher, uma pessoa com ampla atividade junto aos movimentos populares, que é a ministra Cida Gonçalves. Ministra, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Eu que agradeço o convite, Luiz Nassif, é um prazer estar aqui, conversar com você, né, com todas as pessoas que estão assistindo o programa. Ministra, como que foi montado o Ministério da Mulher? Com qual estrutura? Com quais secretarias de quais ministérios antes? O Ministério das Mulheres, Nassif, ele é composto por 4 secretarias, a ministra e o gabinete, né? A Secretaria Executiva, que é responsável pelo planejamento, pelo PPA, né, pelo planejamento e orçamento, a Secretaria de Articulação Institucional e Participação Política, que tem a tarefa de ajudar na institucionalização, organização das secretarias estaduais e municipais, assim como pensar a participação política das mulheres, a Secretaria de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, que vai pensar toda a política da igualdade salarial, a questão da autonomia, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, e a política de cuidados, né? Que é pensar de que forma que nós vamos diminuir, né, a responsabilidade das mulheres sobre os cuidados. E, por fim, a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, são essas 4 secretarias que compõem o Ministério. Tá. Bom, de um lado, vocês podem sugerir leis e tudo que tem um efeito... Agora, atuação direta, qual que é a estrutura que vocês têm? Em que área que há a atuação direta? Nós temos, assim, a execução direta, nós temos... principalmente a questão da violência, né? Que a gente tem a execução do 180, a gente vai ter boa parte da execução das casas da mulher brasileira, né? Nós temos o acompanhamento e o apoio aos serviços especializados, como centros de referência, a questão das casas-abrigo para as mulheres em risco de vida. Então, essas são a execução direta do Ministério das Mulheres. As outras pastas, a maioria delas, nós vamos ter coisas que nós vamos fazer execução direta. Então, por exemplo, na área do trabalho, algumas qualificações, né, profissionais de mulheres, algumas atuações junto com cooperativas, junto com o empoderamento das mulheres, são execução direta. Mas a grande maioria são ações transversais, né? Então, a educação, nós vamos estar fazendo junto com o Ministério da Educação, a questão do trabalho, como a Lei da Igualdade Salarial para homens e mulheres, né? Será feita em parceria com o Ministério do Trabalho, né? A questão da saúde será em parceria com o Ministério da Saúde, então nós vamos estar fazendo, e a questão do acesso à justiça e segurança pública com o Ministério da Justiça, então nós vamos estar com diversas ações em diversos ministérios também. Ministro, e como é que se dá, digamos, essa interação entre os ministérios? São grupos de trabalho? Como é que é? Nós temos a questão do grupo de trabalho, né? A gente tem 8 instituídos agora para pensar as políticas, elaborar a política, mas ela se dá também no apoio técnico, né? Na CIF. Como que é? Nós temos, na equipe do Ministério, especialista na questão da política para as mulheres. Então, especialista na área do trabalho, especialista na área de educação. O Ministério da Educação tem profissionais, ou do trabalho tem profissionais que atuam nessa área. Então, se complementam os olhares na elaboração da política, no acompanhamento da política e no monitoramento da política. Mas quem executa, quem libera o recurso, quem trabalha é o Ministério responsável pela área. Tá. A senhora falou na Casa da Mulher, um conjunto de instituições aí de abrigo das mulheres. Como que era antes do governo Temer, onde começa o desmonte, e o que aconteceu nesse período? O que você herda agora dessa estrutura? Nassif, antes do
do golpe, eu vou me permitir chamar golpe, né? Antes do golpe, nós tínhamos uma política, principalmente de enfrentamento à violência contra as mulheres, da autonomia econômica também, e da articulação institucional também. Mas eu vou falar aqui, já que você perguntou, da política de violência. Nós tínhamos uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres estabelecida, montada e articulada, que tinha os papéis, a função, a gestão, que era o papel da União, que era o papel do Estado e do município, e a gente trabalhava numa perspectiva de avançar cada vez mais, né? Então, nas capitais, nós íamos trabalhar a questão das casas da mulher brasileira. Para as mulheres do campo da floresta, nós tínhamos a unidade móvel para atender as mulheres, que era um ônibus adaptado para ir no campo, na floresta, nas águas, atender as mulheres, efetivamente. Então, nós tínhamos diversas políticas já estabelecidas, efetivamente, né? E a Casa da Mulher Brasileira, nós conseguimos construir 7 casas da mulher brasileira, e dessas 7 casas foram as únicas que existe hoje. Não foi construída mais nenhuma, efetivamente. E nem sequer foi repassado o recurso para manutenção dessas casas. Então, a maioria, né, das casas, como o Maranhão, como o Ceará, os governadores tiveram que assumir, né? No caso, o Flávio Dino e o Camilo Santana, nos seus respectivos estados. Portanto, foi feito um desmonte, efetivamente, foi repensado, inclusive, que nós pensamos que a casa, ela é um serviço, Nassif, para evitar a revitimização da mulher. Porque ela vai na delegacia, depois ela tem que ir no IML, depois ela tem que ir na defensoria, depois ela tem que ir no juizado, depois ela tem que ir no Ministério Público, ela tem que passar por 7 serviços para ela ser atendida. A casa é os 7 serviços no mesmo lugar, para que essa mulher possa tirar um dia para fazer a denúncia, ela vai ficar ali e resolver toda a situação dela efetivamente. A casa é para isso, né? Então, ela é construída de um tamanho que abrigue todos esses serviços. Para você ter uma ideia, são 444 servidores dentro da Casa da Mulher para atender as mulheres efetivamente. Eles fizeram, o que eles fizeram? Eles diminuíram os tamanhos da casa, né? Eles criaram a casa tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? E tipo 4, uma redução grande. Então, a casa era de 3.700, depois passou, aí tem uma de 2.700, outra de 280 e uma de 190. Olha, essas casas não cabem todos esses serviços. Então, você altera a concepção política do que é a casa e do objeto que é garantir um atendimento integral e humanizado dessa mulher. Então, isso foi alterado, né? E é muito grave, na nossa avaliação, isso é muito grave. Então, nós queremos recuperar o que é a Casa da Mulher Brasileira dentro dos seus princípios e dentro daquilo que nós construímos efetivamente. Então, o 180, que é um serviço que nós executamos também, que era, entre 2015 e 2016, ele era de atendimento, né, de informação, de orientação para as mulheres, passou para a ouvidoria e único exclusivamente para a denúncia. Nós sabemos que uma mulher que está em situação de emergência, se ela liga para o 180, ela não vai ser atendida imediatamente, né? Ela vai ter problemas. O ideal é ela ligar para o 190 ou ligar para o Corpo de Bombeiro para ela ser socorrida imediatamente. Porque para o 180, até você gerar informação, chegar no município, ela está morta, né? Então, também se acabou com aquilo que é a questão super importante. E o 180, Nassif, ele sempre teve um papel estratégico, que é de dar informação e orientação para essa mulher sair da situação de violência. E também termina com esse tipo de atendimento, porque às vezes as mulheres ligavam no 180, ou ligam ainda, e perguntam assim, mas se eu sair da minha casa, eu perco a guarda dos meus filhos? Se eu sair de casa, eu perco o direito à casa? Então, a informação básica para que ela possa tomar a decisão de que ela não vai mais continuar na situação de violência. Isso também se encerrou. O 180, ele está numa ouvidoria, ele está num protocolo único, com todos os atendentes atendendo tudo, então homens podiam atender as mulheres,
né? E o protocolo é o mesmo para criança, adolescente, para idoso, para as mulheres, para a igualdade racial ou para a calamidade pública, né? Então, você não tem a especificidade do que é o atendimento às mulheres em situação de violência. Então, nesse período, o serviço ficou sob a guarda da ministra Damares? Exatamente. A ministra responsável era a ministra Damares e tinha uma outra secretária nacional, que era a secretária nacional de mulheres. Que loucura. E, vem cá, tinha muitos casos aí de atendimento, de minorias e tudo, que eram jogados para igrejas, para entidades ligadas a Damares. No caso das mulheres, houve algum movimento similar também, não? A gente teve na CIF uma coisa que, na nossa avaliação, já no GT de transição e agora no Ministério, é muito grave, que foi a alteração da concepção política do que é o Ministério das Mulheres, né? Quando eles transformaram o Ministério em Ministério da Família, Igualdade Racial e Direitos Humanos, eles transformaram as mulheres no pilar da família e trabalharam durante esses 4 anos com essa concepção. Então, o que a gente encontrou? Tinha programas como assim, salve uma mulher, cuide de uma mulher, né? Então, assim, isso leva exatamente à responsabilização da sociedade. Eles mudaram a forma de política pública, porque nós trabalhamos que a política pública é responsabilidade do Estado brasileiro. Ela não é responsabilidade da sociedade civil, nem das igrejas e de ninguém, é do Estado. Você pode estabelecer com os outros parcerias, mas você é responsável pela execução, pelo financiamento, né? Então, eles trabalhavam tudo de acordo com um acordo de cooperação técnica e não tinha uma execução direta, né? Tanto que tirou a execução das casas da mulher brasileira e transformou que é emenda. Então, o parlamentar, né, que faz a emenda para o município receber a Casa da Mulher Brasileira. Nós trabalhamos, nós queremos as emendas dos parlamentares, elas são importantes, elas são fundamentais, mas isso é uma responsabilidade que cabe ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal a decisão sobre a política que vai ser implementada, né? E o governo federal precisa ter orçamento para executar isso, caso não tenha emenda parlamentar. Então, isso faz uma diferença na hora de você discutir com o Estado ou com o município a responsabilidade se vai ter ou não vai ter o serviço. Então, essas questões, elas terminam prejudicando a linha da política pública e também trazendo muitas ONGs, muitas instituições, seja religiosa ou não religiosa, para executar aquilo que é a responsabilidade do Estado brasileiro. Ministra, uma mulher, quando faz uma denúncia, está exposta, obviamente, à represália do companheiro, né? A Casa da Mulher é para dar informações, né? Agora, tem uma outra estrutura que é para acolhimento da mulher, é isso? Não, a Casa da Mulher Brasileira é para acolher na CIF. Ela tem o acolhimento, né, que é o trabalho psicossocial. Dentro da Casa da Mulher Brasileira tem uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, de violência, tem um juizado especializado de atendimento, tem a defensoria, tem o Ministério Público, tem a Patrulha Maria da Penha e tem um abrigamento provisório, caso a mulher não tenha para onde ir, porque ela fugiu de casa, ela está ameaçada, até a medida protetiva sair, até achar esse agressor, prender esse agressor, ela fica abrigada na Casa da Mulher Brasileira. Então, ela, na verdade, ela é um serviço de acolhimento às mulheres. Tá. Ministra, em relação ao orçamento, já que vocês estão trabalhando com o orçamento do ano passado, como é que estão fazendo para conseguir recursos? Olha, na CIF, nós estamos trabalhando, nós herdamos, eu quero dizer isso, né, que o que ficou do governo passado foi 23 milhões de reais, isso não dá nem 1 milhão para cada estado, isso não dá nem para você começar uma campanha, né? Mas nós conseguimos, a partir de uma articulação aqui no governo e a vontade política do presidente Lula, nós já chegamos a 123 milhões de reais ainda esse ano,
né? E conforme a gente for ter a execução, for executando os recursos, nós vamos disputando, conversando com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, com o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, sobre a questão de uma ampliação de recursos, com a Casa Civil, ampliação de mais recursos, de acordo com a execução que o Ministério for fazendo. Tá joia. O ministro, bom, a gente falou das casas. No caso da parceria com a educação e com os demais ministérios, já deu para entrosar ou está todo mundo ainda tentando juntar os cacos aí do governo passado? É que a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, Nassif. A gente estava até brincando agora que a gente chuta a bola, defende e ainda pega quando ela sai do campo, né? Eu acho que todos os ministros estão fazendo isso, porque a ordem do presidente é que nós precisamos fazer entregas. É necessário que o governo não se paralise devido aos desmontes do governo anterior, né? É preciso que, ao mesmo tempo que a gente vai reconstruindo e refazendo os ministérios, nós também já vamos colocando as políticas em prática, né? Até agora nós estamos trabalhando com a linha dos 100 dias, né, de governo, boa parte dos resultados também dos GTs de transição, mas nós já estamos fazendo entregas, nós já estamos trabalhando, e nesse sentido, o trabalho do 8 de março foi muito intenso, né? Eu sentei com 28 ministros, né? Nós tivemos 28 ministérios envolvidos em ações, em articulações, pensando como trabalhar, e agora nós já estamos começando a nos reunir para efetivamente ver como é que sai do papel, onde que se começa. No dia 11, 12, 13, mas principalmente 12 e 13, nós vamos estar aqui com a maioria das coordenadorias de política para as mulheres, dos governos dos estados e dos municípios, para estar fazendo alinhamento político, para estar vendo onde que são as prioridades, quais são os municípios que estão mais avançados, aqueles que não estão, e qual é a forma que nós vamos fazer conjuntamente com o estado e o município, definir as prioridades das ações que nós vamos executar. O ministro, além das prefeituras e governos de estado, tem organizações civis, movimentos e tudo, que são parceiros com as quais o Ministério pode contar, não? Tem, Nassif. Aliás, eu sempre digo que é uma sorte o Ministério, né? A gente tem a maioria do movimento feminista que tem suas críticas, não é que não tenha, não é disso que nós estamos falando, mas que estão efetivamente apostando que esse ministério dê certo, ajudando a pensar. Nós começamos a ouvir, vamos intensificar a escuta dos movimentos, efetivamente. Nós temos aí esse ano a Marcha das Margaridas, nós temos a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Mulheres Indígenas, que tudo vai ser construído em parceria, que nós vamos estar dando apoio, vamos estar efetivamente trabalhando toda a linha política a ser adotada pelo Ministério, pelos movimentos. Eu sempre digo que esse Ministério é um ministério que, de fato, né, e eu vou ser uma ministra, porque eu venho do movimento feminista, eu venho do movimento de mulheres, e eu venho do movimento popular, então, para mim, isso é uma prioridade de escuta, de conversa, de negociação, né? É preferível você demorar e acertar na política que você vai lançar, porque você já negociou, né? Você já ouviu todo mundo, do que você lançar rápido e errar na política e fazer aquilo que os movimentos não concordam. Tá, Joia. Bom, ministro, parabéns por sua atuação aí. Estamos esperançosos aí que os ministérios sociais façam um contraponto aí a todas essas limitações aí que vêm da conjuntura econômica aí, né? Não está fácil, não. Não, é verdade. Nós aqui estamos com alguns grandes desafios, enfrentar o feminicídio, né? Pensar a questão da misoginia, a questão da violência política de gênero que está sendo estabelecida nos diversos espaços públicos, né? Seja a Câmara de Vereadores, né? Seja a Câmara Federal, seja o espaço da internet, da rede social, e esses são os desafios que são trazidos pelo ódio que foi implantado no país nesses últimos anos. Que loucura, né?
Então, tá bom. Obrigado por sua participação, ministro. Eu que agradeço.